Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu trouxe um tema bacana também, que é um tema que eu já havia tratado no canal, que era o autismo e a espiritualidade. Mas hoje eu vou tratar mais fixamente voltado no tema, né? Porque quando a gente fala o autista e a espiritualidade, a gente envolve um assunto muito amplo, né? A gente acaba deixando o tema muito aberto, né? E o tema, na verdade, ele tinha sido especificamente para combater uma heresia de algumas pessoas que não entendem muito sobre a mediunidade, né? Porque eu tinha encontrado muitas pessoas, inclusive no YouTube e na internet, falando heresias sobre o autismo, né? Inclusive alguns dizendo que o autista ele era uma pessoa que tinha se suicidado em outra vida, por isso que ele não conseguia raciocinar e coisas absurdas, né? Que eu havia visto na internet. Inclusive muitas pessoas seguindo isso, né, as coisas que as pessoas falavam desses pseudomédiums, né, que são pessoas que se dizem médiums, mas na verdade se valem mais do fanatismo que as pessoas estão realizando do que de informação verídica, né? Bom, pessoal, para que as pessoas saibam, né, muitos autistas entendem muito sobre a explicação da mediunidade, né? E a mediunidade a gente pode dizer claramente que ela não se trata de nenhum tipo de poder, tá? Para qualquer começo de conversa, assim, imediatamente clara, tá? Dizer que você é médium, ou que todas as pessoas são médios, daí não significa poder nenhum para a humanidade. A mediunidade, para você explicar isso daí de forma mais clara, né? Uma visão autista, estou dando para vocês, pelo autista estar muito diretamente em contato com o intelecto primário, nós podemos dizer que o autista, de longe, ele é assim, ele passa longe da mediunidade, porque a mediunidade ela fica entre os dois mundos, né? Ela fica entre o mundo espiritual primário e o mundo material humanizado, né? Social. Então, um médium,
numa visão assim de quem costuma explicar esse duplo compromisso, né? Ele teria capacidade de enxergar coisas, né? E de sentir coisas que estão no mundo primário, né? Só que não claramente, então ele fica com aquele bate-papo obscuro, né? Aquele bate-papo que não é tão claro, ele dá algumas informações do que ele possivelmente sentiu, do que ele possivelmente viu, né? O autista, ele não fica sentindo nada, o autista enxerga mesmo a primariedade, tá? Então o autista ele não tem nada de mediúnico, ele é espiritual, tá? Ele enxerga claramente o mundo espiritual. Então, se for para comparar, assim como alguns médiums, né, que acreditam que o autista ele é um ser não evoluído, né, o canal Frater vem dizer para vocês que o autista ele é extremamente evoluído, tá? E ele é muito mais evoluído do que uma pessoa médium. Por quê? Porque ele não está no duplo compromisso. O autista ele está no mundo espiritual. Ele fica no mundo primário. É o mundo que Deus sugeriu para Adão, né? O primeiro mundo que Deus sugeriu para Adão, que é aquele mundo, aquele fechamento com Adão, né? É onde o autista fica situado e aonde, espiritualmente falando, Jesus tenta resgatar os seres humanos depois que o ser humano comeu da fruta, né? Do fruto proibido, onde Jesus tenta tirar os seres humanos e colocá-los novamente. Então, o autista, ele percebendo esse intelecto primário existente, né, essa inteligência existente nas coisas, ele fecha, né, o cognoscivo dele faz o fechamento com a primariedade, né? Então, o autista, ele além de ser extremamente evoluído, né, no quesito espiritual, né, ele não fica no duplo compromisso, ele é imparcial quanto a isso, né? Já o médium, ele tem o momento da sensibilidade, mas ele vive aqui nesse mundo. O autista não, ele vive interinamente no mundo primário, tá? Ele está aqui fisicamente, mas espiritualmente falando, cognoscivamente falando, ele vive interinamente no mundo primário, tá? Aí a gente pode tentar começar a entender quando o autista vem, né? Porque o médium, ele seria extremamente inferior ao autista, né? Por um quesito, aliás, por vários quesitos, mas por um quesito muito particular, que é o quesito assim, o médium, ele em momentos tem a sensibilidade, o autista em momentos tem a materialidade. Então o autista, né? Em alguns momentos você vai perceber que ele vai vir para esse mundo. O médium, em alguns momentos, ele entra em contato com a primariedade e passa para as pessoas o que está é, acontecendo no mundo espiritual, né? Uma mensagem do mundo espiritual, uma psicografia, né? Então ele precisa se esforçar muito para entrar nesse mundo. O autista ele não tem o mínimo de esforço, ele caminha nesse mundo espiritual, tá? O autista enxerga claramente o mundo espiritual. Por isso que eu digo sem sombra de dúvidas aqui no canal que o autista ele é um enviado de Deus na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, né? Então, um dos primeiros combates à heresia ditas em YouTube e em internet, né, do canal Frater foi com relação a alguns médiuns daqui mencionarem e acreditavam, né, e acredito, inclusive, porque não tiraram da internet, né, acredito que o autista tenha se suicidado em alguma vida. Isso daí é uma heresia tremenda, tá? Não tem nem cabimento uma coisa dessa. Porque ali ele está dizendo, então, que existe uma lesão, né, espiritual. Ele ocasionou uma lesão material que ocasionou uma lesão espiritual e ele teria que reparar isso. Isso daí é uma heresia profunda, né? Essas pessoas elas deveriam, né, se envergonhar de terem dito isso, mas eu não as culpo, né, porque existe o fator ignorância, né? As pessoas que não vivem a primariedade, elas acabam sendo pessoas ignorantes, né? Então o autista ele também tem muita compaixão com essas pessoas, né? Mas algumas outras pessoas, né, que seriam
do intelecto secundário não teria paciência com essas pessoas, né? Mas a comunidade autista pode ficar tranquilo que a comunidade autista é extremamente paciente, né? Eu entrei esses dias no canal Introvertendo, né? E o Thiago, ele é tão assim, ele possui aquele quê de autismo tão ingênuo que ele falou assim, né? No canal que uma das características principais que ele percebeu no autismo dele é que ele não percebia a maldade nas pessoas. Então é bem provável que ele nunca tenha tocado nesse assunto no canal Introvertendo, justamente pelo fato dele não enxergar a maldade, né? Então o autista ele é muito ingênuo. Essa é mais uma prova de que o autista está mais próximo de Deus do que vocês imaginam, tá? Então essa mensagem para os médiuns, eu vou explicar algumas coisas saindo um pouco dessa, utilizando logicamente desse raciocínio, mas saindo um pouco dessa orla de mediunidade, eu vou tocar na orla de duplo compromisso, tá? Porque é a maneira acadêmica que eu aprendi, né? Quando eu estudei a teologia, eu percebi que o linguajar de, de alguns teólogos que eu lia, né? Principalmente de alguns filósofos que viviam no intelecto primário, né, que estudavam o intelecto primário e falavam sobre isso, o linguajar deles é o duplo compromisso, tá? Então, quando a gente fala duplo compromisso, alguns médios entendem como mediunidade em partes, né? E a gente entende como em partes mediunidade, mas a gente não tá, quando a gente fala de autismo, a gente não tá com esse duplo compromisso, mas existe o duplo compromisso, né? Então a gente tem que considerar aquele meio, né, que, que é uma visão para o mundo sociabilizador, né, que é o intelecto secundário, que é o intelecto humanizado, e uma visão para o intelecto primário. Então a gente fica naquele meio. Sempre que eu cito, eu até faço assim com a mão para separar bem, né, que existe o intelecto secundário e o intelecto primário, né? Então, a pessoa que fica nesse meio é a pessoa que enxergaria ou viveria nos dois, né? Em partes, né? E transitaria em alguns momentos nos dois, né? Então, quando você transita nos dois, é onde eu falo algumas vezes que você pode ser pseudo, é, pseudo-autista, né? Se achar que você está sendo uma pessoa que vive no espectro, mas de repente você está fazendo abnegações com relação ao intelecto secundário, né? E não a abnegação primária que o autista faz. Então, o autista, quando ele é criança, né? Ele começa a abnegar as coisas secundárias e fazer fechamentos com as coisas primárias, porque a natureza dele é o cognoscivo primário, né? Então, o cognoscivo primário é o contato direto, por exemplo, com essa rocha que está aqui, né? Aqui no meio desse rio, e o intelecto secundário, ele se interessaria mais por aquelas casinhas que estão lá atrás e essa muralha que está no vídeo, né? O intelecto secundário, ele fecha com a sociedade, então ele olha e se admira, olha que muro bem feito, né? Que ruína bem montada, né? Parece uma ruína de castelo, que luzes bem colocadas, né? Remete a uma época e que ilha bem organizada, que tem as casas, né? Então, aqui é uma ilha que ela é turca, né? Da Turquia. Então, eu escolhi esse vídeo, né, justamente para simbolizar isso. Por que que o autista, às vezes você olha para ele, ele está interessado em coisas que outras pessoas não estão? Porque as outras pessoas elas se interessam, por exemplo, por um objeto que fica brilhando, um objeto que fica ah, chamando a sua atenção porque ele foi criado de alguma forma para aquilo, né? O ser humano criou ele para te descontrair, para te iludir. Então são inteligências secundárias trabalhadas naquele objeto. O autista de repente ele ficaria mais próximo dessa rocha, ele se interessaria em saber como que ele poderia fazer para chegar nessa rocha natural aqui no meio do lago. Então são coisas. E quando ele se interessa, por exemplo, por uma coisa secundária, como por exemplo um brinquedo de luzes ou alguma coisa secundária, na verdade ele está fazendo a secção, né? Ele está extraindo daquele objeto a inteligência primária
pelo fato de em todas as coisas existir a inteligência primária. E essa é a razão pela qual alguns segmentos espirituosos ou espirituais acreditam que Deus está em todas as coisas, e isso é bem verdade, né? Porque é, Deus emite a sua energia para a criação, né? A sua essência para a criação, e em toda a criação, por ser oriunda de Deus, ela tem um princípio ordenado por Deus, né? Da sua função, o seu comando, né? O comando dado por Deus para as suas funções. Então, em todas as coisas, né? Da natureza, em todas as coisas existentes, possui a essência primária, que é a primeira ordenação de criação das coisas, né? Foi seccionado da primeira, de repente, ou foi criado mesmo da primeira, etc. Tá? Então, pessoal, eu dou uma resumida nesses assuntos, porque assim, como os temas eles são específicos, eu não posso sair muito do assunto, senão eu acabo entrando em outro tema, e eu, como eu sou um assistidor dos meus vídeos, eu percebo que às vezes eu entro em outro tema, aí eu coloco aqui no tema, por exemplo, o autista e a mediunidade, né? E eu acabo fugindo, aí no meio do vídeo a gente acaba até esquecendo que eu tinha colocado esse tema, né? Então eu vou procurar focar, mas depois a gente pode abordar outras coisas se caso vocês acharem interessante, tá? Bom, o que eu quero colocar aqui mais uma questão é a questão, por exemplo, do autista 3, digamos, e o Asperger, né? Que seria o autista mais leve, né? O autista que ele transita o mundo social, né? E ele dialoga, de repente ele fala, né? O que que acontece dentro desse universo, né? Que coisas existem desse universo? Bom, pessoal, eu tratei aqui sobre o pseudo-autista, que seria o autista que ele na verdade ele começa a abnegar as coisas a partir do momento que ele percebe que tem alguma coisa errada com o sistema social, né? Então ele começa a abnegar mais tarde, né? Mas também existem comportamentos é, do, do sociabilizador, que é o não autista, né? O intelecto sociabilizante. Existem comportamentos dele que são comportamentos muito parecidos com o comportamento autista, mas é um comportamento que possui uma vertente social, né? Por exemplo, o autista, ele vai suprimir, né, um sentido, por exemplo, quando ele suprime um sentido, dizem, né, que quando você suprime um sentido, você alcança o sexto sentido. Existe uma crença. Por aí tem até desenhos, quando os desenhos eles são voltados para a espiritualidade, tem até alguns desenhos que exemplificam isso, né? Um desenho que falou muito sobre isso foi aquele desenho dos Cavaleiros do Zodíaco que tinha um personagem chamado Chaka de Virgem, que ele ficava a maior parte do tempo de olhos fechados. E o Cavaleiro Ikki, que competiu com ele, né, que lutou contra ele, percebeu que ele estava suprimindo o sentido da visão para, por intermédio da supressão do sentido da visão, ele alcançar um sentido maior que é o sétimo sentido, que é o sexto ou sétimo sentido, né? Então, pessoal, com esse raciocínio a gente consegue entender que quando você suprime uma coisa, vamos supor que você está trabalhando, né, e você está estudando. Se você só estudasse, você teria de repente um aproveitamento maior, né? Porque você suprimiu o trabalho e você consegue estudar e tem mais tempo para isso, em tese, né? É claro que se você não estudar, vai dar na mesma, né? Mas subentende-se que a supressão vai fazer com o neurônio não tem esse negócio de se você trabalhar, porque o neurônio ativamente ele está sempre trabalhando. Então, quando você suprime o sentido, automaticamente ele vai trabalhar mais a seu favor. Então, por isso que quando você fecha os olhos para uma meditação, né, você consegue resolver problemas na sua vida mais rapidamente. Por quê? Porque você está suprimindo o sentido para que o seu neurônio trabalhe mais fixamente aonde você quer focar.
Então você foca num problema que você não consegue resolver e você suprime um sentido. Só que tem uma questão aí, né? Faz até muito sentido é, a parte da meditação, né? E o raciocínio da meditação, né? E o raciocínio da filosofia budista, né? Não só a filosofia budista, como também os mantras hindus, né? Dá, dá uma lógica maior, né? Então agradeço ao canal Frater por a gente sempre trazer essas lógicas para vocês, tá? Se vocês puderem sempre estar curtindo aí e compartilhando, a gente agradece. Então, pessoal, tem um que maior aí. Quanto maior as coisas que você suprime, né? Quanto mais coisas você consegue desvencilhar, mais rapidamente o seu neurônio vai trabalhar. É como se você pegasse um computador e tirasse todos os lixos dele, né? Todas as coisas que não servem, pastas, fotos que não servem mais, que você não vai usar, arquivos que você baixou e não vai usar mais. Então você vai lá e faz uma limpeza no seu computador. O seu computador automaticamente vai ficar mais rápido. O nosso cérebro é a mesma coisa. Quando você faz a limpeza, mas a limpeza não é você ficar respirando, respirar fundo. Para que exista, para que você consiga fazer essa limpeza, você tem que saber suprimir o sentido, né? Então, por que que eu sei disso? Porque a gente que é autista, a gente já vive no espectro e no intelecto primário. Então, a gente pode explicar para vocês com bastante fundamento, né? Então, tem pessoas que procuram meditações, procuram meditar para melhorar a sua vida, para tentar ter uma descompressão e às vezes não resolve, às vezes ela vai precisar de um profissional, né? Então, se você não consegue fazer essa meditação, né, e você tiver desenvolvido uma depressão, uma síndrome de pânico ou algum outro tipo de síndrome, procure um profissional, né? Porque não é fácil você fazer isso sozinho, tá? Não é uma coisa que você acha que você vai assistir um médium falando ou assistir uma pessoa que se diz líder espiritual falando e de repente você vai fazendo na sua casa, né? Como muitas religiões têm isso, né? Você ouve, por exemplo, uma palavra, você ouve um sermão de uma pessoa que está lá na igreja dizendo que é um líder religioso e às vezes você fica tranquilo na sua casa, mas você não eliminou aquele estresse. Então o estresse ele vai acumulando ali, né? Você precisa conseguir, né? Você precisa realmente conseguir fazer essa supressão para que o seu intelecto ativo, né? Ele comece a trabalhar a seu favor, né? Então ele vai trabalhar em diversos sentidos, né? Ele trabalha no sentido fisiológico, ele trabalha na pele, né? Ele vai fazer a limpeza celular, as manutenções celulares. É claro que você precisa de dieta, você precisa ser uma pessoa voltada para uma boa alimentação, mas todas essas limpezas, ela começa por intermédio da supressão, né? Então, quando devagar você vai suprimindo, você vai conseguindo devagar promovendo essa limpeza. O que acontece aí é que, por exemplo, tem um autista que ele suprime a fala. Então é o caso do Raoni, que ele não tem a fala. Então ele faz uma supressão e aquela supressão ela deu a ele o acesso ao intelecto primário. Então para ele foi suficiente aquele fechamento. É a porçãozinha dele, né? A porçãozinha autista dele. Não tem aquela porção que você está trabalhando numa empresa e você fala, eu quero trabalhar de assistente. Aí você vira um assistente. Aí tem pessoas que falam, eu gostaria de agora ser supervisor. Aí você vai lá, né? Você começa a ter uma responsabilidade maior. Eu queria ser gerente, eu queria ser diretor. Então você vai tendo porções maiores, né? E o trabalho e o acesso a conteúdos vai sendo maior. A porção do autista é ele que escolhe, tá? É ele que escolhe. Assim como a porção do não autista na sociedade é ele que escolhe. Ele vai dizer assim, olha, é claro que hoje em dia a gente não tem tanto poder de escolha assim. Você não pode, por exemplo, falar, eu quero ser um gerente, você vai lá e já consegue. Mas você pode estudar, né? Você pode se tornar um gerente, mesmo as pessoas não te dando essa oportunidade. É o que acontece com o autista. Mesmo as pessoas não reconhecendo que o autista é uma pessoa que entende profundamente de espirituosidade, espiritualidade, nem todas as pessoas consideram o autista. Tem pessoas que passam pelo canal do autista e o consideram como um deficiente de fato, né?
Para todos os efeitos, o autista ele é deficiente, para todos os efeitos da lei, né? Mas isso não significa que você não pode considerar as coisas que ele sabe e que ele tem conhecimento, né? Então, são coisas diferentes, né? O deficiente não significa que ele não tem capacidade, tá? Ele tem as capacidades dele, né? Então, você pode muito bem apreciar. Agora eu vou falar um detalhe aqui que acontece muito na esfera sociabilizante, que é a esfera do intelecto humanizado, né? Assim como o autista ignora e começa a fazer aquele deletamento massivo das coisas sociais, existem pessoas que fazem um fechamento tão forte com a sociedade e essas pessoas elas começam a fazer deletamento primário. Então, assim como o autista, desse lado, ele vai deletar a sociabilização, o não autista, desse lado, ele pode deletar massivamente ou em menor escala a intelectualidade primária. Ou seja, quanto mais sociabilizante, né, o não autista for, mais ganancioso ele vai ser. Ele vai ser mais apegado ao dinheiro, ele vai ser mais apegado à riqueza, ele vai ser mais apegado ao marketing ilusório. Ele vai achar que esse mundo aqui que o ser humano construiu é um mundo exato para ele viver, para ele dominando esse mundo, é onde está a felicidade dele, né? Porque ele deleta e passa por cima e não quer nem enxergar coisas primárias, então ele fechou extremamente, né? Fechou ativamente com o intelecto secundário, tá? É um direito de todo ser humano. O ser humano ele escolhe, né? E o ser humano ele faz isso de criança. Não tem como você falar, essa pessoa ela é gananciosa, não fui eu que eduquei e tal. Essas coisas não entram em questão, porque as escolhas são nossas, né? Se você quer ter a escolha, que nem tem pessoas que elas se apegam tanto ao dinheiro que às vezes ela tem 90 anos e ela tá fazendo projetos ainda para ganhar mais dinheiro, né? Para daqui a 20 ou 30 anos ela ter mais o triplo ou quádruplo dos bens que ela tem. Então ela é tão gananciosa que ela acaba esquecendo, né, que talvez a gente não chegue nem aos 100 anos, né? Então ela não tem essa noção da primariedade, ela não quer, por exemplo, entrar na questão primária. Ela, se ela puder continuar abnegando o intelecto primário, mesmo no leito, no último leito ali, no último dia de vida dela, né? Ela vai continuar abnegando. Isso é interessante porque você acaba percebendo que, assim como alguns autistas, eles aparentemente nos ignoram, assim também alguns não autistas aparentemente ignoram o intelecto primário. Então, esse deletamento massivo ele tem dos dois lados. Isso é muito interessante porque até um certo tempo atrás as pessoas entendiam, né? E acho que muitas delas ainda entendem que apenas o autista ignora, né? Um sentido de raciocínio. Mas na verdade, eu mesmo estava conversando com o meu gerente há algum tempo, né? Assim, e eu achei que eu fosse ter uma oportunidade para falar. E ele não dá oportunidade para você falar, né? Ele é uma pessoa completamente fechada com intelecto sociabilizante, tanto que chega a ser ignorante, né? O que você vai falar, e às vezes ele dá um tempinho assim para falar, e você acha que ele vai valorizar aquilo, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Então, quer dizer, para ele o que importa é aquilo com que ele fechou, né? Não existe. Então, para a gente ter uma noção do que seria o duplo compromisso, o médium ele é um ser, né, que tem esse duplo compromisso e ele é um ser muito muito pacífico. Ele procura ser pacífico. Se você pegar, por exemplo, Chico Xavier, né, ele tem aquele pacifismo. Por que que ele tem aquele pacifismo e ele transparece aquela paz? Porque ele está enxergando, né, o intelecto humanizado e está enxergando o intelecto primário que ele está pelo menos sentindo, né? Quem enxerga de fato é o autista, mas ele pelo menos sente esse intelecto primário. Então ele sabendo dessas existências, ele te dá a chance de você alcançar o seu valor. Esse essa é a parte é, assim primorosa, né?
Essa é a parte bonita que seria da mediunidade. Eu não gosto desse termo, né? Mas seria o duplo compromisso, né? Ninguém está pedindo, por exemplo, para você se tornar um autista ou um não autista. Seria assim, pelo menos você está ali naquele meio, enxergando as duas existências, né? E respeitando, né? E respeitando essa natureza, né? Que é a natureza do ser humano, ele enxergar as coisas que o homem criou, se vislumbrar com aquilo e de repente ele ficar tão surpreso com aquilo que ele acaba se tornando de certa forma ambicioso. Ele acaba se tornando ganancioso, né? Então o médium, que seria a pessoa que está em duplo compromisso, ele vai enxergar essa ignorância, essa ignorância do ser humano, que ele está naquela ambição, ele está dentro daquela nuvem de eventos sociabilizantes, né? E ele sabe que ele vai precisar tomar, né, quebrar, receber um tombo da vida ou quebrar a cara em algumas coisas para ele começar a entender que existe um outro mundo, né? Existe a consideração da primariedade. A natureza está aqui, é como se a natureza estivesse dizendo: oi, nós estamos aqui, né? Ó, a rosa estivesse dizendo oi, né? Emitindo o cheiro, mas às vezes a pessoa passa, nem sente o cheiro da rosa, nem sente, né, o canto dos pássaros, né? E às vezes vê uma lagarta no chão, pisa em cima, né? E já vê um inseto, já pisa em cima também, e já. Então são pessoas assim que às vezes enxergam uma vertente apenas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem os dois lados, né? E tem um autista que ele é imparcial, né? Quanto mais ele é engajado na primariedade, mais imparcial ele é. Então, existe os dois extremos, né? Existe o autista que ele está extremamente fechado com o intelecto primário, e existe o não autista que está extremamente fechado com o intelecto secundário, né? Então ele domina todas as técnicas sociabilizantes, ele estuda a programação, ele estuda várias ciências, faz várias faculdades, é uma pessoa que está totalmente antenada na sociedade. E tem aquele autista que ele está totalmente antenado na primariedade. Então, essas pessoas praticamente, por existir um meio, né? Um meio e os extremos, se você tem um extremo aqui autista e um extremo aqui sociabilizante, você pode dizer que essas pessoas praticamente não se conversam, né? Se esse autista aqui passar perto desse não autista aqui, um não vai olhar para a cara do outro, né? E não olha mesmo, o autista não olha porque ele está no extremo. E tem pessoas na sociedade que não olham na sua cara porque ele acha que ele tem uma Ferrari e ele é maior do que você, mas não é por causa disso. Tem vezes que a gente acha que é por conta disso, né? Mas não é, porque literalmente ele está cego. Ele fechou tanto com aquilo porque que para ele outras coisas não importam. Não importa, por exemplo, dizer um bom dia, dizer, por exemplo, parar o carro antes da faixa para você atravessar, né? Não importa para ele, por exemplo, mandar uma mensagenzinha para uma pessoa que está do lado e que tem um canalzinho pequeno. Para ele não importa, porque ele está fechado ali com aquela nuvem gigantesca. Aquilo ali tomou ele, né? Então ele está fechado com o intelecto secundário. Ele é uma pessoa completamente antenada no mundo mesmo, né? Então quando a gente diz assim, né, falando mais espiritualmente, como o tema verte para isso, né? Falando mais espiritualmente, quando a gente diz assim, algo sobre uma possível guerra apocalíptica, né? Essa guerra apocalíptica seria entre a primariedade e aquilo que confronta a primariedade, porque a primariedade ela é a essência, né? Ela é a essência do universo, né? Nós estamos falando de uma essência universal que é a essência primária de Deus, né? Ou da causa primária do universo, né? Então essa essência primária é o que construiu tudo. A partir do momento que tem alguma força que destrói isso, né? Que destrói a harmonia disso, então nós estamos falando de uma guerra, né? Não guerra, que não é assim que é falado espirituosamente, mas é falado no Apocalipse, né? Nós estamos falando de um Apocalipse, que é um confronto de visões e de vertentes, né?
É um confronto porque aquela vertente humanizada, ela tá achando que aquilo é essencial, né? Que é aquilo que é a essência. A essência para ele é aquilo que ele cria. E ele diz e repete: a minha existência precede a essência que você prega. Esse é o existencialismo, né? O existencialismo ele acredita muito na existência. O existencialismo acredita na pessoa, né? Na valorização direta do eu, né? Eu preciso estar me sentindo bem primeiro, para depois eu começar a pensar na planta, na taturana, no pernilongo, né? No coelhinho que está na natureza. Então ele é muito eu, ele é muito ego, muito egocêntrico, né? Já o autista é muito natureza, ele é muito harmonia, ele é muito primariedade, né? Então o autista ele não vai nem questionar. É inquestionável, por exemplo, para ele que essa planta que está aqui no meio é minha e sua, né? O não autista secundarista mesmo, aquele que fecha com a sociedade, o intelecto sociabilizante, para ele até desconsidera a proeza, né? Para ele, se ele precisar desmatar tudo ali para construir uma casa para ele morar, ele vai desmatar tudo e sem o menor consentimento com a natureza, né? Por isso que tem que existir algumas pessoas assim que entendem do assunto, né? Que por isso que eu fiz a biologia, porque a biologia ela precisa ter do intelecto primário, né? Porque senão você não respeita também, né? Você se torna um biólogo assim que concorda. Uma empresa contrata você como biólogo, né? E ela vai falar, ó, só quero que você assine aqui, só te contratei para você assinar e me autorizar a desmatar tudo isso aqui, e você como biólogo vai falar que pode. É, o biólogo ele está tendo oportunidades de emprego se ele faz isso, né? Agora, se ele é uma pessoa que defende a natureza, as empresas não querem, né? Porque ele vai causar, né, ali né, ele vai atrapalhar a empresa, ele vai atrapalhar o lucro da empresa, né? Então eu escolhi a biologia exatamente por conta disso, né? Porque ela tem tudo a ver com a primariedade, ela tem tudo a ver com a ética, com a natureza, né? E para a gente conseguir conquistar essa ética, a gente precisa atender, né? A gente precisa continuar um trabalho de formiguinha para que as pessoas vagarosamente retornem para esse intelecto primário. Porque, como vocês já sabem, né? O homem, segundo o que está escrito, não sou eu que estou dizendo, mas está escrito que em um dado momento o homem foi lá e comeu o fruto proibido. Então ele comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Então ele desenvolveu um intelecto secundário. Ele desenvolveu um intelecto humanizado. Aquele intelecto que fala, eu vou acuando esse rio aqui atrás, né? Esse rio aqui que está aqui, ele pode ser mais pequeno, né? Os peixes não precisam muito dele, então eu vou trazer mais esse muro para cá assim, ó. E talvez eu tire essa pedra aqui também, porque essa pedra não está fazendo nada de bom aqui. Vou colocar uma estátua da liberdade aqui e vou colocar naquelas árvores ali, eu vou colocar mais umas 200 ou 300 casinhas ali. A gente não precisa de árvore. E é mais ou menos assim que o intelecto secundário pensa, né? Então, o médium, né? Por que alguns médios, agora falando mais especificamente do que eu tratei no começo do canal, por que alguns médiums a gente ouve eles dizerem, né, essa barbaridade do autismo? Porque o médium ele ainda tem um compromisso social, né? Então ele é influenciado por esse compromisso social. Então a gente não pode, por exemplo, ser muito assim radical com eles, porque eles não, como o próprio nome já diz, eles estão ali no meio. Ele está entre o mundo sociabilizante e eles, aliás, eles estão com o pé mais no mundo sociabilizante e sensoriamente, né? Só quando eles sensitivamente, né, entram num transe, né, é que eles começam a sentir ainda, nem enxergar muitas vezes, mas sentir muito de vez em quando, às vezes, o outro lado, né, que é o lado da primariedade. Então, na verdade, o compromisso deles, né, a gente fala mediúnico, mas o compromisso deles está mais pro lado ainda da materialidade, né, do secundarismo, do intelecto secundário, do que do que como seria que os autistas vivem, né? Que o autista ele vive inteiramente no intelecto primário, né? Então eles estão mais disso, né? Então não seria nenhuma mediunidade, seria uma
tercionidade, né? Eles viveriam assim, um terço, digamos, ou quartilunidade. Eles viveriam um quarto sensitivamente ainda na primariedade e viveria três quartos no intelecto secundário. Três quartos no mundo material e um quarto apenas vislumbrando a parte primária, a primariedade e o mundo espiritual. Então, pessoal, além dessas pessoas estarem longe, né, desse duplo compromisso, de estar no meio desse duplo compromisso, mas está bem longe mesmo, né? E muito longe de entender o autismo, né? É, a gente, né, posicionando dessa forma, a gente consegue começar a compreender, né? A, os médiums, né? Assim, respeitosamente falando, agora, de uma maneira respeitosa, por conta da compaixão também que os autistas sentem para com os mesmos, né? Os médiuns é um grande avanço da sociedade, né? Por que é um grande avanço? A mediunidade, né? Essa visão, essa filosofia, essa visão, essa religiosidade. Por que é um grande avanço? Porque pelo menos você tem pessoas que ficam com um pezinho ali no mundo espiritual, na primariedade. Isso remete ao ser humano a não ser tão ambicioso. Então, essas pessoas que, que são desse segmento, né, dessa religiosidade ou dessa filosofia de vida, né? Essas pessoas, pessoal, elas são pessoas assim, promissoras, né? São pessoas que é mais difícil essas pessoas cometerem antiética na sociedade. Por quê? Porque ela tá ali, né? Embora eu mencionei aqui que elas tivessem um terço, né? No mundo primário, mas pelo menos elas têm uma sensibilidade para esse mundo, né? Para o mundo primário. Então, o fato delas ignorarem um pouco, né? Pelo fato delas estarem mais voltadas para o lado material, e o lado material ele é assim mesmo. O lado material ele te puxa. Lembra que eu falei para vocês sobre o tufão de eventos, né, sociabilizantes? Esse cognoscivo social, ele arrasta você. É a mesma coisa você estar lutando para você não beber, e você é uma pessoa que já viciou em bebida, você está lutando, lutando, tem um momento que ele vai lá e te puxa com tudo. Você fala, nossa, agora me entreguei. Por quê, pessoal? Porque o intelecto sociabilizante ele é forte. Ele é um intelecto forte. Não é uma coisa, não é brincadeira. Ele te puxa de tal forma que quando você vê, você já está totalmente lá dentro. Por isso que mediúnico, né? O duplo compromisso é para pouco. Se você pegar 1 bilhão de médiums, né? Se 100 mil for literalmente ali, tiver o duplo compromisso, é muito, tá? Porque adentrar o mundo primário não é para muitos, é para poucos, né? Então é por isso assim que tem pessoas que falam, é chegado o fim dos tempos, tem pessoas sempre dizendo, a maior a maior revelação que seria da chegada, a maior indicação de chegada do fim dos tempos, né, de uma renovação, digamos, uma aurora, né, é uma renovação de visão, né, e uma reconstrução da sociedade. O maior apontamento seria a quantidade de autistas vindo para o mundo, né? Porque quanto mais autistas, mais Deus está te dando um sinal, está te dando um chacoalhão. Olha, eu estou trazendo uma pessoa que vive no intelecto primário para ver se você acorda desse sono que você tá, né? Para ver se você para de ser tão materialista e olha, vive para o seu filho aí. É isso que Deus está falando, tá? Eu posso dizer isso para vocês com muita, né, muita clareza, né? Porque a gente vive no espectro, né? Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do tema, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque, como eu disse, conforme vai ficando muito longo também, as pessoas acabam não absorvendo tanto, né? Mas eu posso trazer mais, tá? Eu posso trazer mais temas do tipo, posso dar uma continuação.
Esse vídeo aqui é uma continuação do autista e a espiritualidade, mas dessa vez eu já trazendo diretamente essa, esse esclarecimento sobre mediunidade, né? E entendendo vocês, né? Trazendo para vocês, promovendo ou tentando promover esse entendimento de que esse duplo compromisso, às vezes ele não se trata de uma mediunidade, né? Tá mais para quartiunidade, né? Ou, ou, ou terciuno, né? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, né? Porque a mediunidade seria chamado de diurno, né? Diurno, porque você não só porque o diurno seria de dia, né? É como se você tivesse esclarecido a sua mente, né? E você está falando que é dois. Dois significa a metade, né? É 50% no mundo material, 50% no mundo espiritual. Você está ali no meio, né? Então o número 2 é um número. Vamos entrar assim nessa teoria. Às vezes eu entro um pouco nessa teoria, que é uma teoria espirituosa, né? Tem pessoas que dizem que é teoria de conspiração, mas não tem nada a ver, né? Vamos entrar um pouco nessa questão de numerologia também, porque o autista ele consegue falar um pouco dessas coisas. O número 2, ninguém sabe explicar por que 2 mais 2 são 4 e 2 vezes 2 também são 4. O único número que ele mais ele e ele vezes ele dá o mesmo resultado é o número 2, né? E os líderes espirituais sempre estão focados no número 2. Onde estiver 2, pelo menos 2, ali eu estarei. Ali a essência de Deus está, né? Por quê? Porque a partir do momento que você se tornou diurno, não é mediúno, é diurno. A partir do momento que você acordou para o mundo, você falou assim: olha, existe uma essência no mundo. Deus existe. Você acordou para o mundo. Então, o seu mundo se dividiu a metade. Metade você está enxergando a materialidade, que é quando você tem que comer, você tem que ir para a escola, você tem que trabalhar. E outra metade você está dedicando para o mundo espiritual agora. Então, por isso Jesus Cristo falava: pelo menos dois. Aonde tiver dois, né, ali eu estarei. Né? O número 2, essa metade, né? O número 2, ele é muito forte, né? Ele é um número, ele é um número divino, né? Você pode ver que é pai e filho, né? Ninguém fala só Deus ou só filho, a gente fala pai e filho. Aí do resultado dessa interrelação, a força ativa é Espírito Santo, seria uma explicação, né? Pessoal, não vou entrar muito em detalhe porque aí cai muito para religiosidade, né? O meu canal ele não tem esse foco de religiosidade, mas nós como autistas podemos, a pedido de vocês, entrar nos assuntos, né? A partir do momento que não pediu, a gente fica quietinho no nosso canto, né? Esse assunto eu entrei porque alguns líderes espirituais, ou pelo menos pessoas que se dizem líderes espirituais, pediram para que eu entrasse no assunto, né? Porque disseram heresias sobre o autismo, né? Que o autista era um suicida em outra vida e tal. Entraram numa corrente herética muito absurda, assim. Aí eu tive que entrar. O canal Frater tem que vir esclarecendo essas coisas. Então, se você tem um familiar autista na sua casa, né? Um ente querido autista na sua casa, pode ficar tranquilo que o seu ente querido, como eu falo aqui no canal Frater, ele é um enviado de Deus na sua vida e muito longe de ser uma pessoa que cometeu alguma barbaridade em outra vida, até mesmo porque ele é uma pessoa de paz, né? Em alguns momentos não, porque Krishna não era. Krishna, ele era uma pessoa que confrontava os maus espíritos. Então, se você chegar cheio de maus espíritos do seu trabalho, cheio de energias negativas, e for dar um banho no seu filho autista e ele fizer um chilique, ele fizer alguma coisa que vai te deixar mais estressado, você vai saber que o que ele está fazendo, na verdade, é combatendo essas negatividades da sua vida. Então, se você tiver olhos para isso, você vai ter uma grande aula espiritual dentro da sua casa e você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. Você vai limpar a sua alma, tá? Então, venha para o canal Frater, aprenda essas coisas que você vai ser cada vez mais feliz
com o seu ente autista dentro do seu lar. Pessoal, Namastê, Shalom. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu não vou colocar o número do WhatsApp, tá? E nem o contato, mas vai ficar o número do Pix para doações, tá? Tô com uma vinheta nova, se vocês quiserem ficar agora no final com essa vinheta nova, que é uma música também voltada para indiana, né? Que é uma música indiana, mas é uma música sem direito autoral, tá? Essa eu consegui sem copyright mesmo, tá? Então, galera, muito obrigado. Peço encarecidamente que vocês compartilhem com amigos e amigas que estão dentro do seu hall de entretenimento, tá? Por gentileza, se vocês puderem entrar no WhatsApp, né? E compartilhar esse vídeo diretamente com seus amigos, né? Postar para eles na mensagem para eles, porque aí eles repostam para outras pessoas e de repente entra numa família, né? Acaba caindo aí numa família que precisa de um consolo, né? Precisa de informações, de repente a família está colapsada, achando que o autismo é só tristeza na sua vida, e são famílias às vezes que estão passando por situações bem complicadas, tá? Então, de repente, você, com apenas um clique, você pode ajudar essas famílias e esses entes queridos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima gravação. Tchau, tchau. Música